Eu falo, foi o melhor investimento que eu fiz na minha vida até hoje. Porque foi com medo mesmo, né? Não vou negar. Como é que eu ia pagar? Não sei, mas eu investi. Falei, vou comprar. Oiê, eu sou a Lara Faed e vou contar um pouco da minha história como empreendedora. Tudo começou lá em 2011, quando eu casei. Meu marido bancário, transferências frequentes, fez eu começar a pensar o que eu poderia fazer de qualquer lugar que eu fosse com ele. Eu trabalhei muitos anos na empresa do meu pai, fiz administração e quando eu era criança eu fui criada pela minha avó. Ela sempre incentivou o trabalho manual, ela colocou a gente para fazer curso de tricô, crochê, bijuteria e eu sempre gostei, sempre tive interesse. Então, na época eu estava pesquisando as coisas pro meu casamento, eu vi a oportunidade de começar a vender porta-guardanapo de laço Chanel. Mas eu morava numa cidade bem minúscula, no Mato Grosso do Sul. Então eu comprei as fitas pela internet, comecei a fazer e divulgar, principalmente no Facebook, né, naquela época. E aí comecei a atender clientes e enviava para todo o Brasil através do Correios. Comecei a fazer também os origamis, os tissurus e buquês de flores de papel. Eu tinha muita noiva querendo um buquê de flor para da minha ou para aqueles ensaios pré-casamento. E aí depois também começou a moda daquelas plaquinhas divertidas para foto, né? Ou com frase, ou boquinha, bigode. E eu comecei a vender também, mas na época era tudo cortado na tesoura, na mão mesmo, né? Em 2014 eu engravidei da minha primeira filha. E aí eu comecei a olhar para o mundo da papelaria personalizada para festa infantil, né? Foi quando eu comprei a minha primeira plotter. Aí em 2015 a gente voltou a morar em Campo Grande. E eu voltei a trabalhar na empresa do meu pai. Então eu trabalhava na empresa do meu pai e continuei com a minha papelaria. Em 2017 eu senti a necessidade de sair da empresa do meu pai e focar 100% no meu negócio. Na época também a minha irmã, também empreendedora, ela tinha uma agência de publicidade, fotógrafa, e também começou a sentir a necessidade de ter um espaço para trabalhar. Então a gente se uniu e fez uma reforma no fundo da casa da minha mãe. E lá a gente fez o nosso primeiro estúdio, nosso primeiro espaço físico, né, para trabalhar. Eu atendendo clientes que vinham pegar a papelaria da festa dos filhos, mas empreendedoras, confeiteiras, que começaram a perguntar pra mim, Lara, não dá pra fazer uma caixinha assim? Lara, não dá pra fazer desse tamanho? Porque principalmente por causa do pão de mel. O pão de mel é cada um de um tamanho, então elas iam lá na loja de embalagem, chegava lá, ou a caixa ficava muito grande, ou a caixa ficava muito pequena, e elas procuravam algo que encaixasse melhor, né? Então eu falava pra elas, olha, nunca fiz, mas vamos tentar? Elas traziam o pão de mel pra mim, comecei a olhar um monte de vídeo na internet. Alguns eu comprava o arquivo pronto pra eu entender como que ele era desenhado, pra eu tentar desenhar no tamanho que ela precisava. E aí fui conseguindo e falava, olha, consegui, vem ver. Eu ficava toda feliz, aquele encantamento, nossa, finalmente ela tinha uma embalagem pro produto dela. Comecei a falar, nossa, é aí que eu gosto, né? Então, nicho de mercado que eu comecei a ficar interessada, comecei a pesquisar. Comecei a pesquisar principalmente uma máquina, né? Porque eu queria fazer, só que estava atendendo os clientes, só que não estava feliz com o produto que eu estava fornecendo, porque na época eu cortava caixinha de papelaria, então era papel mais fino. Para embalagem eu precisava de um papel mais grosso, uma embalagem mais firme. E algumas queriam um tamanho maior que já não cabia o corte inteiro na minha máquina. Comecei a pesquisar. Foi nas pesquisas que eu conheci a Foiva. E aí eu fui no WhatsApp deles e expliquei, falei, olha, eu tô procurando uma máquina que corte papel 300 e que corte papel grande. E aí eles me indicaram a E24 e eu resolvi comprar, arriscado. Eu falo, foi o melhor investimento que eu fiz na minha vida até hoje, porque foi com medo mesmo, né, não vou negar. Como é que eu ia pagar? Não sei, mas eu investi, falei, vou comprar. Então, realmente foi uma virada de chave, tanto na minha produção, no meu ateliê, como na minha cabeça, porque daí eu tinha uma máquina maior. Então eu comecei a abrir o olho para outros tipos de embalagem que eu ia conseguir fazer. Desde o primeiro momento, eu nunca tive dificuldade de pagar nem a primeira parcela, porque a partir do momento que a máquina chegou, eu comecei a divulgar, minhas clientes também me indicavam mais, e aí eu comecei a falar para elas, agora eu consigo fazer um papel mais grosso, consigo fazer a caixa que você queria maior. Foi criando volume de produção, e aí eu fui saindo da papelaria de festas e focando nas embalagens. Em 2020
foi um ano bem tumultuado, né, para todo mundo, por conta da pandemia. Mas aqui foi um pouquinho mais pesado, porque além da pandemia, foi o ano que eu engravidei da minha segunda filha. Na época pandemia, a minha filha mais velha não podia ir para a escola, então era 24 horas comigo. Eu passando mal 24 horas por dia, porque a minha gravidez não foi de risco, mas foi uma gravidez bem difícil, porque eu passei muito mal, tipo, até praticamente o dia do parto. Era azia, muito enjoo, diabetes gestacional. Então eu costumo brincar, tudo que eu não tive na primeira, a segunda eu tive. Então foi aquele ano assim que eu pensava, eu não posso parar, né? Tipo, tá crescendo, porque também por conta da pandemia, apareceram clientes novos, porque teve os lockdowns, tudo fechado. O pessoal precisava de uma embalagem para enviar os produtos no delivery. Muitos queriam aquela caixa assim, de encaixe perfeito mesmo, porque eles não queriam correr risco de virar, de nada acontecer, porque eles queriam que o cliente recebesse o produto como se tivesse realmente acabado de tirar da loja. Então foi aquele ano assim que a cabeça fez boom, não vou dar conta, porque foi o ano que nossa, finalmente eu tava em crescimento, né? Eu comprei a máquina em 2019, mas pro final de 2019, começo de 2020, pandemia. Tava aquele movimento de clientes novos aparecendo, a pandemia trouxe mais clientes. Minha filha 24 horas comigo, porque meu marido trabalhou normalmente. O setor dele não parou em nenhum momento. Eu passando mal e meu negócio em crescimento. Mas graças a Deus eu tive gente que me ajudou na produção. Eu também pensava, eu não posso parar, já tem muito cliente que confia em mim, já tem muito cliente que pega as embalagens comigo. Eu não posso parar. Graças a Deus consegui, né? E aí o volume foi aumentando. Em 2022 eu comecei a pensar na possibilidade de ter uma outra máquina, porque tinha épocas tipo Natal e Páscoa que o volume, né, é bastante, e às vezes uma máquina não estava dando certo, porque tinha que meio que fechar a agenda, e alguns clientes falavam pra mim, não, Lara, mas não precisa colar, né? Só corta que eu colo. Eu falava, o problema é bem aí, bem no corte, porque eu só tenho uma máquina. Eu tinha fila, não podia passar nada na frente, tinha que cumprir o prazo de todo mundo. Então foi quando eu comecei a olhar para comprar uma nova máquina. Então foi no Black Friday de 2022 da Foison que eu resolvi comprar minha segunda máquina. Quando eu comprei a segunda máquina, não demorou muitos meses. Apareceu uma encomenda de 750 caixas, eu tinha pouco prazo de produção. E eu só pude aceitar esse pedido porque eu tinha 2 máquinas e porque eu confiava nas minhas 2 máquinas. E graças a Deus a gente produziu 750 caixas em 4 dias de produção, em todo o processo de corte, montagem e embalei para fazer a entrega, né? Eu já comecei a pensar em comprar mais outra máquina, mas dessa vez uma C24, para começar a aumentar mais a questão de impressão, porque hoje meu foco é muitas embalagens lisas, né? Eu já estou pensando em agora trazer como mais novidade as coisas mais impressas. E assim, para mim hoje, a minha missão, minha maior felicidade de ter o meu ateliê é poder colaborar com o crescimento de outros empreendedores. Poder deixar meu cliente livre, ele pode criar o produto dele, ele pode fazer o kit que ele quiser, que ele vai ter a embalagem na medida que ele precisa. Ele não precisa ficar preso nos padrões de embalagem de loja. Então, assim, hoje meu maior foco é esse, colaborar com o crescimento de outros empreendedores. E daí, com esse vídeo, com essa oportunidade que a Foison está me dando de falar um pouco da minha história, também, quem sabe, poder colaborar com mais pessoas que estão aí na dúvida. Se eu compro ou não compro, invisto ou não invisto, para que área que eu vou, estou cansada da minha área. Então, uma das dicas minhas é essa. Primeira coisa é parar e pensar assim, qual é a área, né? Porque papelaria é uma gama muito aberta. Você pode focar só no casamento, só no infantil, e também tem a possibilidade das embalagens. Então, primeiro é pensar, porque eu acho assim que a minha maior felicidade, a minha maior realização mesmo foi essa, porque quando eu fui comprar eu tinha certeza, eu queria fabricar embalagem para atender meus clientes, né? Eu queria fabricar embalagens para esses empreendedores pequenos que estavam procurando uma boa embalagem para o produto, porque o nosso primeiro contato com qualquer produto é o visual, né? Então, se você consegue ter um produto bom, mas não está feliz com a embalagem que tem, então, quando o empreendedor vem com o produto dele e consegue a embalagem que ele queria, ele fica muito mais feliz, com muito mais gás e consegue fazer muitas mais vendas. Então, se eu puder, né, com esse vídeo, colaborar com a decisão
se você vai investir ou não vai. Com medo a gente sempre tem um pouquinho, aquele friozinho na barriga, eu acho que é super normal. Então é só decidir em que área que você quer atuar. O que sua máquina vai fazer por você? E a partir do momento que você tiver essa clareza, comprar a máquina certa e ser feliz. Fazer a viradinha de chave na sua produção, no seu ateliê, no seu negócio e crescer. E o que precisarem de qualquer dúvida, né? Podem perguntar que assim, dentro do possível eu vou respondendo as dúvidas que tiverem.